Você acredita que Deus pode unir pessoas e nessa união das pessoas une também propósitos? A paz do Senhor a todos, eu espero que vocês estejam bem e mais uma vez eu estou aqui. Sou a missionária Alexandra, para aqueles que não nos conhecem, não me conhecem. Nós temos aqui o canal Família Mais Que Sangue e nós estamos no quadro Bastidores de um Chamado. E hoje, em especial, porque nós vamos falar sobre relacionamento, casamento, vida a dois, relacionamentos anteriores, como nós nos conhecemos, está o meu esposo, o Anderson. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E hoje nós iremos, colocar aqui, abrir o nosso coração, o nosso livro aberto, de tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, com de respeito, a nossa vida amorosa, o nosso relacionamento, tudo aquilo que o Senhor preparou, desde o momento ao qual nós viemos nos conhecer até o dia de hoje. Já são alguns anos, juntos. Nem sabe quanto tempo. 16 anos juntos, E muita história, muita coisa aconteceu desde o primeiro dia que nós nos encontramos, nos conhecemos. E a partir daquele momento, nós cremos que o Senhor, Ele nos abriu uma possibilidade para ter uma vida sentimental abençoada. E assim a gente vai falar um pouquinho da nossa história, de como a gente se conheceu e também, às vezes, você pode se identificar com a nossa história. Nós tivemos relacionamentos anteriores, eu fui casada durante 11 anos, desse casamento eu tive meus 2 filhos, que eu já falei para vocês, dos milagres que eu recebi na vida dos meus filhos. No vídeo anterior que eu falei sobre a cura, sobre os milagres que o Senhor foi fazendo, me mostrando que Ele era comigo. E eu passei um tempo casada, 11 anos, tive meu filho, tive minha filha, e por problemas no nosso relacionamento, tanto 50% dele e 50% meu, nós não conseguimos mais ficar juntos e nós nos separamos. Quando aconteceu isso, irmãos, eu não conhecia o Senhor Jesus como eu conheço hoje. Então, quando aconteceu isso, eu ainda era, vamos dizer, ímpia, não era convertida. Então, eu passei um processo doloroso de separação, um processo doloroso para as crianças também, um processo difícil. Vou dizer, assim, acho que nenhum relacionamento, quando chega ao término, é bom, A gente passa muitas coisas, há arrependimentos, há tantas coisas que a gente não compreende, mas depois a gente vê por que aconteceu, E aí eu passei um tempo sozinha, passei um tempo também que eu conheci algumas pessoas, mas eu nesse meio tempo da separação e da minha conversão, na igreja que eu falei com vocês, uma igreja grande, quando houve esse meio tempo entre a conversão e a separação antes da conversão, o Senhor já estava me tratando e eu não sabia. Então antes eu tive relacionamentos que não deram certo, 2 relacionamentos que não deram certo. E foi difícil, porque quando você está sozinho é uma coisa, Mas quando você tem filhos, aí a responsabilidade e o peso é maior. E isso foi bem antes de 2010. Porque em 2010 nós nos conhecemos, E aí foi passando, e chegou um tempo na minha vida que eu já estava trabalhando, como eu falei para vocês, e onde eu olhava para a minha vida e queria alguém. Eu queria alguém que fosse pai para os meus filhos, eu queria alguém que fosse meu marido, que complementasse. Porque ali eu já estava trabalhando, eu achava que eu era independente, eu era, de certa forma. Mas eu achava que assim, eu já estava completa, já tinha meus filhos. Foi difícil criar meus filhos. Não digo sozinha, porque eu tive a ajuda dos meus pais, eu tive uma rede de apoio, eu tive meu cunhado, eu tive a minha irmã, que antes dele entrar na minha vida eram eles que me ajudavam. E o relacionamento em família, todo mundo sabe que é complicado, mas isso aí é vídeo para outra história.
que importa é que eu tive uma rede de apoio, mas mesmo assim eu ainda sentia necessidade que os meus filhos tinham que ter um pai e eu tinha que ter uma pessoa, porque meu coração estava entristecido. Os relacionamentos que eu tentei não deram certo e foi até mais triste para mim. E passou-se o tempo. Nesse passado de tempo, agora você vai falar do seu. Mas quando. Eu posso fazer algumas perguntas também. Ah, pode? Mas quando você também ela passou, né, por esse processo de separação, ao qual ela veio a encontrar o Senhor, né? Ela entrou em uma denominação, mas você não entrou na denominação para resolver o seu problema, né? Não. Da sua vida sentimental, né? Mas meus amigos, minhas amigas, eles sabem quando eu falei para eles quando eu me converti. Aconteceu uma situação na minha vida muito difícil, onde eu estava na porta do quarto, e eu digo isso sempre, na porta do quarto. Eu suja pelos relacionamentos anteriores, suja pela separação, pelo divórcio, magoada, entristecida com o genitor dos meus filhos, magoada com relacionamentos que não deram certo, entristecida, perdida, não sabia mais o que fazer. Eu estava me sentindo solitária. E aí, nesse momento que eu estava em... Sabe quando você se rende ao desespero? Que você se acha assim... Você é um trapo de imundícia e você não tem mais saída? Foi nesse momento que na porta do meu quarto, o Senhor estendeu a mão limpa dele para mim, que estava suja de coração, suja na alma, suja em mim. Porque eu estava me culpando de não ter tido um pai para os meus filhos. E eles estavam já chegando na adolescência. E isso era muito preocupante para mim. Eles tinham o meu pai atuando na vida deles, o meu cunhado tinha sim, e ajudaram muito, eu não posso reclamar, mas eu sabia que eles tinham uma necessidade, porque as pessoas que são da nossa família, elas nos ajudam, mas quando a gente fecha a porta da nossa casa, é só a gente, e só era eu, meu filho e minha filha. Então eu sentia que eu estava prejudicando meus filhos por não ter alguém. E os relacionamentos que eu tentei que não deram certo, ainda me trouxeram mais tristeza, sabe? Eu estava ali, assim, na porta do quarto, eu estava ali rendida, sem saber o que fazer. Você tinha essa preocupação de que os seus filhos necessitavam de um pai. De um pai, né? Além do seu vazio, né? De mulher. Na sua vida sentimental. De mulher. Né? Principalmente a mulher, né? Quando há essa ruptura no seu casamento, no seu relacionamento, né? Ela se encontra só. Porque ninguém se relaciona ou se casa para separar. Isso. A verdade é essa, E ela construiu toda uma família, né? Um ambiente familiar. Sim. E ver tudo aquilo, né? Se desfazer. E o desespero, né? O desespero toma conta da pessoa. O desespero toma conta quando a pessoa, ela não... Por exemplo, eu acho assim, na hora de uma separação, é o que eu acho, né? E é o que eu vejo até hoje. Na hora de uma separação, os dois têm a porcentagem de culpa. 50% para cada um. Não adianta um culpar o outro, não, porque é 50%. Mas, quando você tem 50% de culpa, e essas 50% de culpa, elas te mostram que você não agiu errado, então você descansa. Entendeu? Então você descansa. Eu fiquei descansada porque eu não me divorciei, porque, como é que diz? Eu quis prejudicar os meus filhos, sabe? Então eu me divorciei pelo contrário, porque eu quis proteger os meus filhos e proteger a Alexandra. Porque eu não era só a mãe dos meus filhos. Eu era uma mulher, Alexandra, que estava ferida, machucada e não suportou mais. Então, assim, quando você sabe que 50% de cada um, você fica mais aliviado quando você sabe que os seus 50% não foi para prejudicar seus filhos, entendeu? E outra coisa que eu vou dizer bem para vocês, bem sincera mesmo. Se talvez eu tivesse convertida na época, eu acho que eu não agiria da separação. Eu acho que todo mundo pensa nisso. Porque a pessoa que conhece o Senhor Jesus e é convertida, ela vai tentando, né, até esgotar N possibilidades. Então a gente sabe disso. E eu creio que em tudo o Senhor, ele tem um planejamento, né? Um plano. Mas eu acho que, assim, a gente não está aqui falando para vocês que divórcio é bom, não. Né? Divórcio é doloroso, divórcio é quebra de muita coisa, não é? Divórcio é complicado.
Então, eu não estou aqui fazendo apologia ao divórcio, nada E até disso. porque quando aconteceu essa situação na sua vida, né? Você ainda não tinha tido um encontro com Não, Deus, né? não. Porque quando nós temos um encontro com Deus, isso acontece na nossa vida, na nossa casa, né? Um problema na nossa família, né? Nós não é dessa forma que se vai resolver, né? Não é eu me divorciando da minha esposa por um problema, uma falha, ao qual ela possa ter cometido, ou qual eu possa ter cometido, que divorciando vai se resolver o Verdade, problema. não vai não. A Até gente... porque vai contra a vontade de Deus, Exatamente. né? E por mais que o problema ele tenha sido grave, cabe a você pensar, entender se de fato isso vai agradar a Deus. Sim, você tem a decisão, quando você serve ao Senhor, de perdoar, né? E quando você não serve ao Senhor, você não conhece, você não se converte, você não vai perdoar. Você vai fazer o que o mundo diz pra você fazer. O que que é? Separa. E eu vim de uma família que não existe separação nem divórcio. E mesmo elas não sendo cristãs, Não né? sendo cristã. Minha mãe era católica, minha avó era católica, minha avó ficou viúva, a minha mãe ficou com meu pai até o fim. E ela não aceitava o meu divórcio. Ela brigou muito comigo. Ela brigou muito comigo, porque na família dela não aceitava divórcio. E a minha mãe teve eu e minha irmã, e a minha irmã continuou obedecendo a minha mãe. Eu que, infelizmente, né? Mas eu não, a gente não pode falar que infelizmente. Porque eu tô sendo sincera com vocês. A gente tá rasgando o verbo aqui para vocês compreenderem. Mas, assim, eu não queria ter, assim, decepcionado os meus pais divorciando. Mas foi necessário e Deus sabe todas as coisas. E a gente não compreende, mas o Senhor sabe. Mas o que a gente está falando para vocês nós não estamos aconselhando a vocês, mas como o Bastidores do Chamado é um quadro que fala da nossa vida, eu não vou mentir para vocês e eu não vou ficar passando pano na situação. Então a gente está falando a verdade para que você possa se identificar também aí, que pode ser um problema que está acontecendo na sua vida, né? E como você mesmo disse, Deus ele tem um planejamento para tudo. Eu tenho certeza que quando houve os problemas, tanto na sua vida quanto na minha vida sentimental, em várias situações a qual aconteceram problemas, divergências, brigas, o que aconteceu? Houve inúmeras possibilidades para ser resolvido em várias situações, né? Mas se não houve a condição, né, de permanecer com aquele casamento, com a vida familiar, com certeza, a partir do momento no qual você teve um encontro com Deus, no meu caso já foi diferente, eu já tinha um conhecimento cristão, mas no seu caso, o qual você depois veio a ter um encontro com Deus, né? Houve um preparo de Deus Houve. para que viesse se encaminhar algo diferente, uma vida nova na sua vida sentimental. No meu caso já foi diferente, porque eu também vim de um relacionamento de 11 anos, talvez você tenha se casado no mesmo ano e eu não Acho procurei que não foi no saber mesmo mês, né? No mesmo mês, não. nas proximidades É, no mesmo tempo que eu me casei no meu primeiro casamento, porque eu também vim de 11 anos de casado, parece um número meio que complicado, que muitas pessoas, né, falam, eu fiquei 11 anos é, com uma é. pessoa, num relacionamento de 11 anos, e eu também fiquei 11 anos de um relacionamento, a qual também eu tenho um filho, né? A qual também não tenho um relacionamento muito próximo com ele, devido a outras situações, mas que eu também tive no meu relacionamento diversas situações que poderiam ser resolvidas para que não viesse a haver o divórcio, né? Mesmo eu com conhecimento cristão, no momento ao qual eu estava casado, naquele período, eu vinha de idas e vindas, né? No meu relacionamento com Deus, havia momentos da qual nós caminhávamos juntos, havia momentos da qual já não estávamos mais na presença de Deus, estávamos afastados da presença de Deus, e aquela instabilidade na nossa vida espiritual também contribuiu e muito, né? Para que houvesse discórdias, para que se houvesse discordâncias, para que se houvéssemos quebras de Aliança. E confiança, de de aliança. aliança, né? E qual ali eu entendo que por meio das nossas próprias atitudes, não pela vontade de Deus, por mais que nós já tivéssemos conhecimento de Deus
e em certos momentos estávamos na presença de Deus, não foi pela vontade de Deus que veio tudo acontecer, mas pelas nossas próprias atitudes erradas, né? Então, em meio a todas essas atitudes, inúmeras situações, Deus sempre dava uma nova oportunidade para que se fosse haver um entendimento. Mas quando não havia entendimento de uma parte, não havia da outra parte, né? Havia erros de uma parte ou de outra, como você mesmo disse, 50% de cada parte. E aí que entra o propósito de Deus, né? Porque em várias situações a qual eu atravessava, né, que eu não queria, né, o fim do casamento. O fim do casamento partiu da parte dela. E eu sofri muito com tudo aquilo e que o Senhor me deu uma oportunidade, uma nova oportunidade, né? Eu não entendia naquele momento, mas uma nova oportunidade de refazer a minha vida familiar, de criar novos laços na minha vida familiar. Então, no meu caso, eu cheguei na igreja antes e depois que eu vi a necessidade de ter o preenchimento do meu coração. Até porque eu estava caminhando na minha vida. Mas nada é por acaso. Demorou um tempo para que eu curasse as feridas e eu começasse a pedir a Deus e ir numa reunião específica da igreja que eu congregava em relação a sentimental, né? Relação sentimental e amor, né? Porque até então eu frequentava a igreja para aprender da palavra do Senhor, eu congregava, né? Não frequentava a igreja, eu congregava, né? Para ouvir a palavra do Senhor, para aprender o que o Senhor queria, para cuidar da minha família, mas chegou um momento que meu coração queria que eu tivesse alguém para preencher, além do Senhor que já preenchia. E aí eu comecei a frequentar essa reunião específica para curar, né? É uma reunião que fala de relacionamentos, aqueles que acabaram, aqueles que são restaurados, aqueles jovens que ainda não se casaram, né? Vai preparando, vai ensinando, segundo a palavra de Deus, como a gente tem que se comportar. E nesse momento que eu entrei para essa reunião específica, Vocês lembram da época do Orkut? Eu sou da época do Orkut, gente. Então, aí eu fui por Orkut e entrei na comunidade da terapia do amor. Nessa comunidade, aí eu queria te ver, né? Nessa comunidade aparecia algumas pessoas para querer conversar e tudo, mas eu não queria nada de internet, não. Eu achava que não ia dar certo nada disso. E eu fui caminhando na presença do Senhor, nos dias que buscava a palavra e nos dias que buscava o entendimento de relacionamento, que eles davam umas folhinhas, umas palestras, né? Você chegou a pegar as folhinhas? Eu pegava as folhinhas da palestra, mas eu não sabia dele. A vida dele era ele, a minha vida era outro tempo. Até porque eu nem ia. Ele era recém-separado quando a gente se conheceu, eu já estava separada, já tinha 5 anos quando a gente se conheceu. Então, aí eu fui para essa reunião específica e entrei na comunidade do Orkut e comecei a ficar no Orkut e na reunião, aprendendo, querendo curar meu coração. E lá eu aprendi que a gente não precisa ter alguém para se sentir preenchido, que o amor de Deus nos preenche. Foi assim, assim, assim. Até que uma vez, lá nos convites, né? Vocês lembram do MSN? Então, nós somos do tempo do MSN. E aí apareceu um convite na comunidade. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu nem vi a foto dele, que eu não sei como esse menino tirou a foto. Eu só vi o boné branco dele. Tu lembra da foto que tu botou? Ai, horroroso. Ele tava só com um boné branco assim, uma foto de lateral no Orkut, mas também a internet era outra, né? Não era essa nitidez. Ele botou uma foto de boné branco e começou a conversar comigo. Aí ele começou a conversar comigo no Orkut. E aí a gente saiu do Orkut, ele pediu para me dar o MSN dele, eu dei o meu MSN para ele, eu dei o meu mensagem para ele, e a gente começou a conversar. Aí a gente começou a conversar, e eu chegava ao trabalho, já ia lá com o computador, falava com as crianças, fazia tudo que tinha que fazer, a gente combinava de conversar e ficávamos conversando, ele contando a história dele, eu contando a minha história, e foi. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, da sua parte eu não quero acrescentar, eu quero dizer também assim, em meio a esse tempo, né, ao qual você já estava lá na congregação, né? Na Universal, gente. Que você já estava lá na terapia do amor.
algum tempo, eu não estava ainda frequentando a terapia do amor na sede principal. E como é que você foi para a comunidade da terapia do amor? Calma, eu estava, já morava com a minha mãe, porque eu havia me separado, fui morar com a minha mãe me convidou para morar com ela. E aí eu fui morar com ela, passei algum tempo com ela, só que chegou algum tempo que eu falei, não, mãe, eu quero morar sozinho, comprei alguns móveis e montei uma casa. E eu aluguei uma casa e fui morar sozinho e frequentava a igreja local do bairro. Mas como no meu coração eu sempre tive vontade, né? Eu sempre tive desejo de formar uma família, a minha família havia sido rompida devido a situações. Eu falei, por que não, Senhor? O Senhor não me abençoar com uma nova família. Eu quero ter o convívio familiar com meus filhos, com uma nova esposa. E por meio de frequentar, né, ali a comunidade qual tinham pessoas, né, cristãs, né, no Orkut, eu achei que seria uma oportunidade de conhecer novas pessoas. Eu entrei no Orkut e vi várias pessoas ali, É isso. né? Eu vi várias pessoas ali e fui, assim, não conversando com várias pessoas, mas fui enviando alguns convites para conversar com algumas pessoas. Mas logo, eu não demorou muito. Deus já colocou ela no meu caminho, já me deu a oportunidade, né, de conversar com ela. Tá Marciano. Eu E soube depois que ele conversava com outras meninas. não. Para, você não soube de nada. Soube Soube sim. não, quem te falou isso? Sei. Não, pelo amor de Deus, não falava. Eu não cheguei a conversar com ninguém, eu só enviei convite a algumas pessoas, Tá bom. mas que o Senhor já preparando um caminho, né, conforme eu disse anteriormente, tudo o Senhor já vem preparando, e Ele preparou um caminho e me preparou que eu pudesse ter a oportunidade de conversar com ela, e nós começamos a conversar. Ela respondeu a minha solicitação no Orkut, né? E nós viemos conversando, E ficamos né? conversando, gente. E assim, orando, tá? Agora eu vou dizer pra vocês os bastidores do conversando. Eu conversava com ele, mas eu orava. Eu orava porque eu tinha terminado não era um relacionamento sério não, mas eu tinha terminado um relacionamento e eu não queria mais ninguém. Eu queria me curar. E aí eu tive a necessidade de me curar para ter alguém e ter alguém que fosse pai dos meus filhos e meu esposo. E aí a gente conversava, mas eu estava orando. Porque às vezes também lá na terapia, alguns meninos chegavam para conversar, boa noite, tudo bem? Você está sozinho e tal, mas eu não gostava de conversar com ninguém não. Porque eu estava querendo. Não era o meu foco esse, meu foco não era aquilo ali. E você me perguntava, né? Você frequenta a terapia? E eu também passei a frequentar a terapia do amor, mesmo antes da gente conversar, eu já ia alguns sábados, que era sábado, Era né? sábado. A terapia do amor, eu ia alguns sábados na terapia do amor, né? E Mas aí, nós estávamos sempre conversando pelo MSN. mas eu vou voltando a falar para vocês. Eu não conseguia entender a foto dele, não conseguia vê-lo como é que ele era. Mas ele me conquistou pela conversa, pela história de vida. Ele mandou a foto do filho dele. A gente começou a ver que as nossas histórias eram assim parecidas, né? Eu tinha meus filhos, eu mandei a foto dos meus filhos ficavam rindo, que às vezes eu mandava, lembra do MSN que tinha aqueles peidinhos, aqueles troços, aqueles bichinhos? Gente, a gente tem que rir mesmo, é verdade. E eu mandava. Tinha um gordão, né? Tinha o bordão que fazia. Gordão que vinha aí. Eu mandava o peito dele, às vezes ele mandava. A minha filha assim, mijava de rir na cama, vendo assim, a gente conversando. E eu sempre mostrei meus filhos. Eu fui uma mãe, gente, até queria falar pra vocês. Eu sempre falei tudo pros meus filhos. Tudo que eu tô falando pra vocês, meus filhos vão ver e eles vão ver e saber que eu sempre falei tudo. Eu sempre falei tudo, rasgado, o verbo rasgado pros meus filhos em tudo. E aí a gente começou a conversar e os meus filhos riam de mim, porque parecia que eu tava assim, um novo começo, né? Eu tava me sentindo como se eu tivesse uma adolescente, mas com medo. Mas como eu confiava no Senhor e confio no Senhor, foi as coisas acontecendo. E como Deus une vidas para novos propósitos? Tudo isso Deus usa, propósito, vida e vidas para propósito e tudo do jeito dele. Então a gente conversava, mas eu ficava assim, com o pé atrás. Aí conversávamos e tudo, até que lá na congregação foi levantado, era um propósito dos pastos verdejantes.
Fofoquem, hein, gente? Eu não conhecia ele, não sabia nem como ele era. E nós nem marcamos nada, né? Não, e eu não sabia como é que ele era. Eu só sabia do boné, do chapéu branco, assim. Era assim, com aquele boné branco assim. E eu, tá, não, eu não conheci ele por aparência, né? Não vou nem reclamar nisso depois. E aí teve o propósito dos Pastos Verdejantes, que a gente tinha que entregar esse propósito num dia específico. E eu fui entregar meu propósito. Conversava com ele e fui entregar o propósito, orava, falava com Deus e coloquei no envelope como eu queria. Um pai para os meus filhos, um marido, tal. Aí fui entregar. Igreja cheia, tá? Aí o altar tava assim, tipo com uma... Não era uma grama, né? Era um tapete verde. Aí tava ali, a gente ia lá, subia no altar, entregava, aí eu entreguei, depois desci do altar, me ajoelhei, orei. E a igreja que eu ia é uma das centrais, Catedral, né? É, enorme, gente, cheia. Mais de 1000 pessoas, né? Acho que é, nem me lembro da época. E aí eu fui entregar meu envelope. Você foi à frente, né? Fui à frente lá, aí ajoelhei, orei e subi. Gente, quando eu subi, uma pessoa puxou o meu braço. Eu tomei um susto. Até então, não sei quem era ele. Aí ele puxou meu braço e eu olhei, eu já ia, sabe? Fiquei com medo. Aí eu olhei assim, nem sei o que eu falei no dia. Aí ele falou, oi, Alexandra? Eu falei, sou o Anderson. É, gente. E tinham mais de 10 corredores, né? Ai, gente. Mais de 10 corredores que as pessoas desciam até o altar. E como subiam. Que esse homem... E exatamente no mesmo corredor que eu estava sentado na cadeira, paralela ao corredor, ela desceu. Só que quando ela desceu eu não a vi. Eu só a vi quando ela subiu. E como que esse homem me viu, gente? Fala aí pra mim. Comenta aí. No meio de tantas pessoas, como né? que ele me viu? Como que ele me reconheceu? Porque eu não reconheci ele. Eu não sabia da foto dele. Ainda bem que eu botei uma foto nítida, né? É estratégia. E aí a gente começou, quando ele falou, eu falei, oi, tudo bem? Aí, sem graça por dentro, né? E me perguntando como que ele fez isso. E a gente começou a conversar. Eu saí a gente acabou de Acabou o culto, né? Assistir o culto, aí nós fomos sentar para conversar. Nem sei se a gente saiu nesse momento ou se você já foi me levar sei lá, não sei o que foi, não. Não, eu fui levar você até no ponto. Foi? Tá Aí bom? você entrou no ônibus e eu fui para casa. E aí continuou a conversa e a gente alegre, conversou. E aí até que a gente marcou de se encontrar. Mas, como eu falei para vocês antes, eu estava orando. Lembra disso? E quando eu estava orando, quando ele me... Você chegou a me pedir namoro, não foi? Claro, não. Acho que foi. Ele me pediu em namoro. Ah, gente, já tem minha cabeça tá boa. Aí nós marcamos um dia na praça para conversar, num sábado, não foi? Mas o que eu vou contar é antes. Nessas orações que eu estava fazendo, nesse meio tempo, essa pessoa que eu terminei um tempo atrás, que era um relacionamento, ele me ligou. Ele me ligou dizendo que me amava, se arrependendo do relacionamento. Não foi meu ex-marido não, tá, gente? É um relacionamento. Aí me ligou que me amava, que queria voltar, que estava arrependido da gente ter terminado, que... Aqueles mundos e fundos, né? E aí eu tive o poder da decisão. E eu orei. Desliguei o telefone, que eu estava falando com essa pessoa, e orei. E pedi a Deus. Pedi a Deus. Falei, Senhor, se não for da tua vontade, que alguma coisa no meu coração... Tá rindo de quê? Posso falar? Não, deixa eu continuar a minha parte. Eu vou falar. Se não for da tua vontade, o Senhor me mostra. Até porque entre uma pessoa que eu não conhecia e uma pessoa que eu já relacionava, você queria quem? O comodismo. Mas o Senhor foi muito bom comigo. E aí eu tive um sonho onde me mostrou que era estratégia você vai de contar Satanás. seu sonho. Não vou contar meu sonho, não. Não, vou contar o sonho, não. Não. Aí mostrou que era uma estratégia de Satanás para me confundir. Como que pode uma pessoa, ela tá dentro de uma denominação, pedindo a Deus uma pessoa, né? Porque ela estava ali já, né? Quando você participou desse culto, dessa campanha, porque você já queria uma pessoa, correto? Ela queria uma pessoa para conviver com ela. E aí, quando chega numa certa situação, uma encruzilhada a qual ela tem que decidir, ela ainda pensa 2 vezes. Se é pelaquela pessoa que está ali,
conversando com ela que frequenta aquela igreja, é uma pessoa que é do mundo. Como é que pode isso, gente? Isso Sem cabimento. Não, não tenho ciúme. Mas não entra na minha cabeça. Eu tô buscando em Deus uma pessoa para minha vida. Não tenho que pensar duas vezes. Deus me deu aquela pessoa e vem outra pessoa de fora que quer me tirar do caminho, gente. Esse Deus. Enfim. Aí o sonho apareceu que era uma estratégia de Satanás. E aí. Precisava nem de um sonho para isso. Enfim, gente. Aí aconteceu. Aí eu decidi de querer namorar ele. E a gente começou a namorar. E o que eu falar da sua parte? Quando você me pegou pelo braço. Não, simplesmente foi isso que aconteceu. Quando eu não te vi descer, né? Mas quando você subiu, como eu não sou uma pessoa que observa muito, eu não tenho muito, a memória é muito boa, né? Mas para você ver que é uma coisa que foi de Deus. Foi de Deus. Porque ela tinha inúmeros corredores para descer ali, para poder cumprir o propósito dela. Ela desceu exatamente pelo mesmo corredor e subiu pelo mesmo corredor no qual eu estava. Deus, né? Né? Então, isso aí a gente vai entendendo, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo. E eu não tive dúvidas. A mesma dúvida que ela teve, eu não tive. Falei, é de Deus. Porque senão a gente não tinha nem combinado de estar ali naquele dia. A gente não combinou? Então, a gente não tinha nem combinado de estar naquele mesmo dia. Então, a gente estava no mesmo dia, ela passou no mesmo corredor que eu estava. Então, não tinha como haver dúvida de que o Senhor tinha preparado ela para a minha vida. Né? E nós ali vimos conversando, né? Até que um dia nós marcamos de nos encontrar lá na pracinha, perto da casa dela. Né? E começamos o namoro. E ficamos ali conversando de tarde até a noite, quase meia-noite conversando. E ali eu pedi ela para namorar com ela. E foi quando? Ela aceitou. Aí, né? meninas. Como eu acabei de dizer, eu não sou bom de memória. Eu não me lembro. 16 de fevereiro de 2010. 2010, né? Aí começamos a namorar. E aí ele pediu meus pais, olha aí meninas, eu sou do tempo que, mesmo depois de estar divorciada... Não foi nesse mesmo dia que eu fui lá, não, né? Aí um outro dia... Calma. Um outro dia, quando nós estávamos conversando na mesma praça, né? Começou a cair um temporal tremendo. Começou a... Ele me levou em casa. Chover, eu falei, vou te levar na sua casa. Não, mas eu acho que foi antes. Não, foi né? Aí o temporal começou, aí eu subi... Aí eu fui te levar na sua casa. Aí ele acabou ficando ajudando lá. Foi qual eu conheci sua mãe e sua família, né? E aí pediu para namorar comigo, porque mesmo eu tendo filhos, meu filho tinha 10 anos e minha filha tinha 5 anos. E ele foi e pediu para namorar comigo. E aí começou a nossa história de relacionamento. Ele conheceu minha família gostou dele. E aí... Porque o relacionamento do cristão, ele também não fica... Ainda mais nós que já tínhamos relacionamentos anteriores, ele não se protelou, né? Por muito tempo. Eu digo assim, não passou muito tempo depois que a gente começou a namorar, né? Nós já nos unimos, né? Mas aí eu volto a falar outra coisa para vocês. Nós erramos. Nós não deveríamos ter começado a morar junto, nós deveríamos ter casado. E eu tô sendo sincera pra vocês porque isso acontece, tá? Mas o mundo fala, amigado com fé, casado é. Não é não. Diante de Deus não é não. E nós começamos a morar juntos. E aí, antes disso ele conheceu meus filhos, antes dele conhecer minha família, ele conheceu meus filhos, conheceu minha filha, meu filho. E foi as coisas acontecendo. Voltaria e fazia coisas diferentes? Voltaria. Nós teríamos casado. Agir mais certo, né? Casado no papel e diante do Senhor para depois começar a morar junto. Então, foi uma coisa que nós erramos e nós estamos falando para vocês com toda sinceridade que não é bom. Até porque às vezes eu acho que algumas coisas que... Muitas pessoas pensam que é uma situação normal, né? Não é normal, já, vamos logo, não vamos esperar essa burocracia, né? Não é normal. Mas que com certeza prejudicou a gente muita coisa no reino espiritual, né? sim. Prejudicou, sim, muita coisa. Então, eu não aconselho
a ninguém que está se divorciando porque se separou por causa da traição e tal, a voltar a se relacionar apressadamente, apesar que eu demorei 5 anos para voltar a morar com alguém, né? 5 anos, porque não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser um pai para os meus filhos. Não podia ser qualquer pessoa que entrasse, até porque eu tinha uma filha menina, né? Então, assim, foi tudo direção de Deus. Foi tudo escolha de Deus mesmo. Então, ele foi um pai para os meus filhos de verdade. Mas foi, na época, sim. Não tô falando que você ainda não é, não. Fui. Não, você foi, você e vai sempre continuar será. sendo. Mas o que eu tô falando, assim, da época, a gente tá falando da época. Ele demonstrou realmente ser um pai para meus filhos, acolheu os meus filhos como filhos dele e as crianças também acolheram ele como pai. E ele fez o papel realmente de pai, que até o próprio genitor não fez. Não estava fazendo e não fez. Mas isso é outra história, essa história já acabou. E aí foi. Nós tivemos muitos problemas. Relacionamento não é fácil, né? Nós tivemos dificuldade porque eu tinha os meus filhos de outro relacionamento, ele tem o filho dele de outro relacionamento. E a gente passou por muitas dificuldades, muitas lutas, né? Muitos desafios, não foram poucos, irmãos, foram muitos desafios, problemas com os De relacionamento entre os filhos, né? e problemas com relacionamentos anteriores. Era muito difícil. Eu tive muitos problemas com relacionamento em relação à família dele. Então, assim, foi muita coisa. Foi muita coisa. E que eu só tenho a dizer uma coisa para vocês, no meio de tantas coisas que nós vivemos. Eu não quero ficar falando das coisas que nós vivemos para não ficar remoendo coisas que já passaram, foram perdoadas e foram... O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte... Assim, por que eu quis fazer esse vídeo, essa conversa, né? Há muitas coisas que a gente tem que pensar muito antes de fazer. Eu não aconselho ninguém a separar nem divorciar. Eu sempre aconselho a todo mundo a fazer o máximo possível para todos ficarem juntos. Porque uma família separada é uma família que dá problemas, sim. Graças a Deus, a nossa família, os nossos relacionamentos, depois de tanto tempo que passou, foi difícil a caminhada, foi difícil digerir os ex-relacionamentos, né? Foi difícil os desafios que a gente enfrenta de visitação que ele teve de filho. E o meu não teve isso, minha vida não teve isso, graças a Deus. Mas assim, é muito difícil, porque a gente carrega, às vezes, traumas, entendeu? A gente até se relaciona com uma nova pessoa, mas você acaba carregando traumas. E além dos traumas, né, as próprias situações que a separação, né, ela produz, digo, um relacionamento com o seu filho, por exemplo, sim, com meu filho, né? Que ficou lá com o meu relacionamento anterior, causa, né, ciúmes, né? No próprio criança, a gente não consegue mais ter um relacionamento diário com aquela criança, né? E causa situações difíceis. É porque eu vou ser bem grossa e sincera nas coisas. Eu acho assim, não existe ex-filhos. Então eu acho isso. Por mais que você tenha se separado do seu relacionamento, seja você a esposa, né? A mãe, né? Seja o pai, não existe ex-filho. Ex-marido existe, ex-mulher existe, mas ex-filho não existe. E todas as vezes que há uma ruptura familiar, a gente vê muitas causas, traumas, tristezas que ocorrem. Porque às vezes o casal não tem essa mentalidade que eu tive de 50%, 50%. A pessoa vem com a sua verdade, né? Ela vem com a sua explicação. E aí ela bota a criança no meio daquela situação. A pessoa não assume os seus erros. Assim, para mim foi mais fácil, por quê? Quando eu decidi me separar do genitor dos meus filhos, eu sentei as crianças com ele no quarto e fomos conversar. Eu falei para as crianças, olha, aconteceu isso, isso e isso. Meu filho tinha 10 anos, minha filha tinha 5 anos. E eu falei, aconteceu isso, isso e isso, e eu quero me separar.
E o meu filho, para minha surpresa, falou: já devia ter separado há muito tempo. Então imagina todo o contexto que nós estávamos vivendo. Então, assim, eu sempre fui verdadeira para meus filhos e explicando o que aconteceu. Mas eu nunca coloquei o meu filho e minha filha contra o genitor. O genitor deles se afastou porque ele quis. Ele foi viver a vida dele, eu estava vivendo a minha com as crianças e ponto. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas quando você vem de um relacionamento onde aquela parte que acha que tá certo e fica ali fomentando uma situação, aquilo ali prejudica muito a criança. Aquilo ali dá muito trauma para a criança. Aquilo ali impede a criança de ter um crescimento saudável. Então, assim, para ele, eu achei que foi muito mais difícil, até para mim também receber o filho dele, foi difícil, mas graças a Deus que a minha mente, a mente dos nossos filhos, dos meus filhos, não eram assim. Foi um pouco difícil para o seu filho, né, ver toda a situação. No início foi difícil, até porque era muito pequeno, muito jovem, muito tenro, e ouvia a mãe, e a mãe, a parte que a mãe falava, né? e como os meus conviviam comigo. Então, assim, mas uma coisa que eu aconselho, eu não deveria nem aconselhar, mas uma coisa que eu falo para vocês é assim: se vocês estão separando por alguma coisa ou algum motivo, não coloque o filho e a filha na responsabilidade dessa situação. Isenta os seus filhos para isso. Porque senão você vai depositar mágoas nessas crianças que não é causa para eles, isso não é da alçada deles. Então, seja muito verdadeiro. Sabe por quê? E agora eu vou dizer por que eu fazia isso. Quando eu fui clara para os meus filhos e contei tudo, eu tirei uma barreira, um muro, que amanhã ou depois, quando eles crescessem, se alguém fosse falar de alguma forma, mas aconteceu isso e isso no seu relacionamento do seu pai com a sua mãe, você sabia? Meus filhos já respondiam na hora: sabia. Minha mãe me contou. Então você tem que contar a verdade. Então, todas as vezes que acontecer essa ruptura, o que é melhor? A gente sentar e conversar, mas não ficar ali falando para a criança coisas que você está magoado. Isenta as crianças disso, porque eles vão crescer adolescentes traumatizados, entristecidos. Isenta a criança disso. Fale a verdade: mamãe e papai separou, mamãe e papai não estava dando certo, mas filha, papai, ele é seu pai, ele continua sendo seu pai. Filho, a fulana, ela continua sendo sua mãe. Então, independente do que aconteceu no nosso relacionamento, nós somos adultos. E a gente se resolveu ou vai se resolver, porque há muitos casamentos que voltam. Há muitos divórcios que acontecem que depois de anos eles voltam. Então, não crie mágoa, nem raiz de amargura no coração dos seus filhos. Porque isso aí você prejudica seus filhos. Aí você vive uma nova vida, como nós, graças a Deus, conseguimos ter uma nova vida debaixo da vontade de Deus, que a gente sabe que é debaixo da vontade de Deus. Mas a gente tem pessoas que elas não conseguem e a criança fica ali, naquele meio você vive uma nova vida, mas a criança está ali, naquele meio entristecido, porque não tem mais o seu pai. Até que a criança venha entender que o pai está com outra mulher, que a mãe está com outro homem, é muito difícil. Então vamos preservar a cabecinha dos nossos filhos. Fale a verdade: olha, aconteceu isso, não deu certo, mas ele continua sendo seu pai, sua mãe. Sabe por quê? São dificuldades que atrapalham depois o casal. Então, às vezes, agora eu vou falar como madrasta, às vezes você quer tratar o seu enteado como filho, mas você se depara com uma barreira. Eu não deixei barreira para ele ter os meus filhos como filho dele. Você sentiu dificuldade de ser pai para eles? Até porque eu fui bem aceito por eles, né? Porque eu falava a verdade para eles. Eu falava a verdade para eles. Então, assim, ele não teve dificuldade porque ele não foi padrasto. Ele foi pai. Eu, muitas das vezes, me senti madrasta. Até eu ganhar a confiança, eu sofri muito. Eu era sabotada muitas das vezes. Então, às vezes, tem madrastas que elas são mães. Mas sabe por que elas são mães? Porque a mãe não botou caraminhola na cabeça da criança. Esse assunto para outro outro vídeo, vídeo. né? O que importa... Voltando ao relacionamento, e tudo isso que aconteceu não é algo especial que aconteceu conosco, não, né? Muita gente isso está acontece com muitas pessoas. Sim. Isso aí nós temos que levar como fases, né? Na nossa vida de um novo relacionamento que devem ser superadas, desafios, né? Desafios que devem ser superados, para que, se nós não superássemos tudo isso,
nós não estaríamos nem aqui contando, né? É isso que eu ia falar. Desafios foram vencidos, teve dificuldade, teve choro, teve muita situação difícil entre nós dois, mas Deus cuidou. Que Deus esteve sempre na frente cuidando, né? Tanto Porque é que... nós procuramos sempre colocar também a nossa fé em E a Deus, misericórdia né? dele também, que muitas das vezes a gente não colocava Deus, não. E entender e reconhecer que o nosso caminho ele foi traçado por Deus. E por isso que nós estamos aqui até hoje. Por né? Deus. Teve dificuldade sim, teve choro sim, teve muitas das vezes vontade de separação. Gente, teve como qualquer casal. Eu não vou mentir para vocês dizer que o nosso casamento sempre foi maravilhoso. A gente não vai fazer isso. Eu não faço. A gente teve dificuldade, a gente teve problemas, a gente teve angústias. Tem até hoje, né? Tem, porque são duas pessoas diferentes, criadas de forma diferente, com famílias diferentes, com histórias diferentes, com bagagem diferente. Mas a gente tem uma maravilha de coisa em comum. Nós temos Deus, que nos sustenta, que nos ajuda a caminhar, que nos sustenta o nosso casamento. O nosso casamento não foi um casamento do nada, foi um casamento debaixo da vontade de Deus e Ele é o que está no cordão das 3 dobras. Ele é a base, né? É. E aí, também eu tive muita dificuldade, eu quero falar para vocês, meninas, por isso que eu falei para vocês, não se relacionem já morando, casem primeiro, porque eu sentia uma grande... Depois do casamento, né, aconteceu algo... Antes do casamento, a gente tinha muita coisa assim, sabe? Muitas brigas, muitas dissensões, muitas coisas assim, para nos parar. Era uma amarração, não era? Era uma coisa demoníaca. Era uma coisa demoníaca, porque ali estava faltando, não é o papel terreno não, gente. As pessoas passam, como eu falar para ele, eu queria casar no papel. Mas eu não estava fazendo questão de casar no papel. Estava fazendo questão de fazer a coisa certa, casar no papel e casar na igreja, né? E aí depois que até o dia que a gente foi para casar no papel, foi É porque nós pulamos o processo que Deus tinha estipulado. Pulamos etapa, né? pulamos etapa. Deus estipula, Deus não faz nada sem um caminho correto. Isso. Né? Tudo tem um processo ali para Deus. Então quando você ultrapassa aquele processo, aquela etapa do processo, você está indo de encontro. Aí você traz problema para sua vida. A vontade de Deus. Então, assim, não pule em etapas. Viva o processo nas etapas certas. Que não faz bem. E a gente, assim, a gente está falando para vocês porque foi uma coisa que nos prejudicou muito. Porque nós não obedecemos as etapas, nós pulamos as etapas. E aí foi uma luta até a gente casar no papel. E aí casamos no papel e para mim mudou muita coisa. Por mais que os problemas possam te pressionar a fazer isso... Não faça. Não faça. Porque depois no próximo vídeo você vai contar, né? Os problemas que nós atravessamos, né? Na nossa convivência da nossa nova família, foram muitos os problemas que se levantaram, né? Sim. E que muitos problemas também nos induziram, né? A agir de forma errada. Verdade. E que prejudicaram o nosso convívio familiar. E deixando bem claro que nós estávamos dentro da igreja, tá, irmãos? A gente não estava fora da igreja, estava dentro da igreja. Mas a gente tem que agir da maneira certa para que tudo dê certo. E quando você age da maneira errada, vem os empecilhos além dos empecilhos naturais da vida. Então, o melhor para nós é evitarmos os empecilhos que não são naturais. Isso é muito bom, a gente tem que aprender isso, a fazer as coisas certas da maneira certa para que tudo dê certo, para que sejamos abençoados, porque Deus não habita no meio da confusão, no meio do erro. Então, é um conselho que eu queria trazer para a gente e para vocês também, para compreender. Que é como a gente fala, nossos pais falavam, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E é verdade, né? Então a gente, com os nossos erros, nós podemos falar para vocês que não cometam. E se já cometeram, se acertem. Se acertem com Deus. E nós nos acertamos com Deus, estamos aí, desde 2010 estamos juntos. Já são 16 anos. E tem quantos anos já de casado no papel, lembra? Acho que uns 7. Uns 7 anos já estamos casados no papel. E nos acertamos lembro, com gente. Deus, né? Sabe por que não lembro? Porque para mim é tudo junto. Nos aliamos, né? A nossa maior aliança é com Deus. Nossa maior aliança é com Deus. Na terra é o papel. Com Deus nós fomos abençoados, né? Com o nosso bispo, apresentamos o nosso casamento, ele nos abençoou, o nosso bispo, que até hoje é falecido, mas ele abençoou o nosso casamento. Todo ano de aniversário de casamento ele abençoava a gente, ele orava, né?
pela nossa vida, botava a mão na nossa cabeça para nos abençoar, a nossa bispa também. E foi assim, gente. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele é uma das partes do cordão de 3 dobras. Essa é a parte do nosso encontro, que foi de Deus, das nossas primeiras dificuldades, e haverá outros vídeos, porque o que eu quero mostrar para vocês é a realidade do que a gente tem vivido. E essa foi a fase da sua vida, né? A qual o Senhor nos proporcionou uma nova família. Uma nova história. Uma nova história. Uma nova história. E hoje em dia meu filho tem 30 e poucos anos, minha filha 20 e poucos anos, seu filho 20 e pouco, né? E estão aí, criados, bem criados para a honra e glória do Senhor Jesus, vivendo suas vidas. E agora nós estamos fazendo outra parte da nossa vida que também, mais tarde, a gente fará vídeos para conversar com vocês. Tá bom? Fiquem com Acrescentar Deus. mais alguma coisa? Não. Então fiquem todos com Deus Deus. abençoe. E que vocês possam também comentar nos comentários aí do vídeo quais são as experiências de vida, né? Muitas pessoas têm assistido aqui os vídeos, né? Pode comentar, pode... Os seus vídeos, a sua trajetória, né? Da sua conversão, agora da sua nova família, e vai vir outros vídeos por aí. Sim, em nome de Jesus. Mas também ajude aqui a nós, nosso Mande canal. temas também. Se inscreva aqui no canal, nos ajudando, né? Mande temas também, faça pergunta, pode fazer. Se inscreva no canal, curta, compartilha, dá esse like, né, que a gente tanto fala, que as pessoas tanto falam. Eu também sou nova nesse meio digital, mas nós estamos aqui. E tudo que passar e passou e passará na minha vida, eu quero trazer para vocês que pode ajudar uma pessoa que está passando, né, a mesma coisa que nós passamos, ou que ainda vai passar e já vai aprender a não fazer o errado. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Amo vocês. Deus abençoe vocês grandemente. E comente aí. Vai dando... Você falando as coisas, né? Vai falando, gente. Vai falando. Vai deixando o seu comentário. Que a gente está em casa. Sua história de vida aí. A gente está em casa. Pode servir, né, de exemplo. Pode falar aí da vida de vocês pessoas. Que eu respondo. Eu que respondo, hein, gente? Sou eu que respondo, hein? Fique com Deus. Tchau. Deus abençoe vocês. Pode tirar o tchau que eu não gostei. Deus abençoe vocês.